Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Professor Estrada. O meu nome é Eduardo. Galera, aqueles que não forem inscritos no canal ainda, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem o canal para que esse projeto possa crescer cada vez mais e ajudar cada vez mais gente. Bom, turma, é o seguinte, na aula passada e na aula retrasada nós trabalhamos aí conjuntos, teoria dos conjuntos, de uma maneira mais teórica. Dos assuntos aí de teoria dos conjuntos, o que eu ainda preciso falar para vocês é a parte de produto cartesiano, tá? Que é uma outra operação entre conjuntos também. E aí já introduzindo a teoria de funções, tá? Depois dessas duas aulas teóricas que nós tivemos, mais teóricas, né? Onde nós definimos as relações de pertinência e inclusão, definimos o conjunto universo, trabalhamos aí com as operações entre conjuntos, definimos o conjunto partes de um conjunto, definimos a cardinalidade de um conjunto, não é? Então depois dessas aulas teóricas, dessas duas aulas teóricas, eu mesmo falei, frisei várias vezes na aula ontem, nós precisamos aí hoje fazer uma aula de exercícios sobre conjuntos. Então nesses exercícios vocês vão ver que o quão fácil é esta teoria e com isso vocês vão desmistificar um pouco as aulas que talvez tenham ficado um pouco abstratas para vocês, tá bom? Esse é o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês, revisando aí o conceito de partes de um conjunto. Bom, também vamos revisar o conceito de cardinalidade. Então nós vimos que a cardinalidade é o número de elementos do conjunto. No caso desse conjunto A aqui, ele possui 3 elementos. Então possui os elementos 1, 2 e 3. Então nós dizemos que a cardinalidade do conjunto A é igual a 3, ok? Bom, e agora eu pergunto para vocês aqui o conjunto partes de A. Bom, pessoal, é o seguinte, o conjunto partes de A é o conjunto dos subconjuntos do conjunto A. Bom, então o conjunto A ele possui 3 elementos, então nós temos o conjunto formado somente pelo elemento 1, nós temos o conjunto formado somente pelo elemento 2 e o conjunto formado somente pelo elemento 3. Então estes 3 conjuntos aqui são os conjuntos unitários. Depois nós temos os conjuntos formados por 2 elementos, o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 2 e o 3, o 1, o 2 e o 3, que é o próprio A, tá? E o conjunto vazio, que nós comentamos aí que o conjunto vazio ele é sempre um subconjunto de um conjunto dado. Então este último conjunto aqui, ele é o próprio conjunto A, tá? Então se nós contarmos aí, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então a cardinalidade do conjunto partes de A, ou seja, o número de elementos, ele é igual a 8. Quando nós estudarmos análise combinatória, pessoal, nós vamos entender perfeitamente o porquê deste 8 aqui. Na verdade é bem simples, daria até para explicar para vocês agora, mas como a gente vai explicar mais para frente, eu vou deixar para mais para frente falar isso aqui para vocês. Mas o conjunto partes de A é 8, e de fato, pessoal, o conjunto partes de A aqui no caso é 2 elevado ao cubo, onde 3 é a cardinalidade de A. De fato, eu comentei com vocês que quando a cardinalidade do conjunto A é n, então a cardinalidade do conjunto partes de A é 2 elevado a n, tá? Então esse exercício revisa aí esse conceito para vocês. O nosso segundo exercício aqui, a ideia desse exercício é dar um nó na cabeça de vocês e com isso favorecer que vocês entendam mais a fundo a matéria aí, tá? Então veja só, turma. Aqui eu tenho o conjunto A, que é formado aí pelo elemento 1, um conjunto unitário que nós vimos aí na aula de ontem, tá? Então aqui eu vou ter o conjunto partes de A. E esse conjunto A aqui, ele possui o quê? Um elemento. Portanto, pela definição que eu acabei de falar para você, o conjunto partes de A, ele deve possuir 2 elevado a 1, ou seja, 2 elementos. Então a cardinalidade do conjunto partes de A tem que ser 2. De fato, isso é verdade, tá? Porque eu tenho o conjunto formado somente pelo 1, que é o próprio conjunto A, e tenho o conjunto vazio. Esses dois são os únicos subconjuntos do conjunto A. Então são 2 subconjuntos. Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou enxergar o conjunto partes de A como o meu novo A, o meu novo conjunto, tá? E eu vou querer o conjunto partes de A. O conjunto partes de A. Ou seja,
Eu quero os subconjuntos agora deste conjunto. Agora, observe que interessante, pessoal. O conjunto unitário formado pelo elemento 1 passou a ser um elemento, né? Então, esses são os elementos do conjunto partes de A. E o conjunto vazio passou a ser um elemento. De fato, pessoal, isso é muito interessante, tá? Porque eu falei para vocês que o conjunto vazio pode ser representado somente assim ou com o símbolo dessa forma aqui. São as representações para o conjunto vazio. Mas veja, pessoal, que isto aqui, o conjunto dessa forma, não é o conjunto vazio, tá? Este é um conjunto que não é vazio. É um conjunto que contém um conjunto vazio. Ou seja, é um conjunto unitário, cujo único elemento é o conjunto vazio, né? Isso é um pouco confuso, mas se vocês olharem bem com cuidado, vocês vão entender perfeitamente isso, tá? Então eu quero os subconjuntos deste conjunto. Então eu tenho o conjunto formado somente por este elemento. Agora você tem que tomar cuidado porque é o conjunto formado pelo elemento 1. Porque se você colocar só duas chaves aqui, só essas chaves no meio, você estaria se referindo a este elemento, né? Mas a gente quer o quê? O conjunto formado pelo elemento conjunto de 1. Agora eu tenho o conjunto formado pelo conjunto vazio, conjunto que contém o conjunto vazio. Eu tenho o conjunto que contém o conjunto 1 e o vazio. E por fim eu tenho o próprio conjunto vazio, que sempre é um subconjunto de um conjunto dado. Então este é o conjunto partes de A. Se vocês quiserem, dá para fazer também partes de A, né? Mas aí o que acontece? Esse conjunto ele possui 4 elementos, porque esse aqui possui 2, e 2 ao quadrado é igual a 4. Como esse aqui possui 4 elementos, o conjunto partes de A vai ter 2 elevado a 4, que é 16, né? Que seriam 16 elementos, tá? Então exercício um pouquinho mais capcioso aí, para forçar realmente que vocês entendam a fundo isso aqui. Mais um exercício aqui, esse aqui ilustra particularmente a aula de ontem, que nós vimos as operações entre conjuntos. Bom, eu tenho o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, conjunto B, 1, 2, 4 e 5, e o conjunto C, 2, 3 e 4. Tá? Bom, o conjunto A união B, nós definimos ontem, que é o conjunto que engloba os elementos que pertencem a A ou a B. Tá? Então nós vamos listar todos os elementos que estão em A ou B. Então, geralmente, pessoal, nós listamos na ordem, tá? Então aqui eu vou listar o 1, o 2, o 3, já listei todos que estão em A, agora eu vou para o B, 4 e 5. Lembrando que eu não preciso listar novamente o 1 e o 2, nós comentamos ontem também, não é isso? Que quando você tem um conjunto, se aparecem elementos repetidos, né? Isso não altera o nosso conjunto, então nós não precisamos repetir os elementos. Bem, então esta é a união, tá? Agora vamos trabalhar aqui, pessoal, com a intersecção. A intersecção A com B são os elementos que aparecem em A e também aparecem em B. Tá? Então nós notamos aí que são exatamente o que? O 1 e o 2. Né? Esses dois elementos, 1 e 2, eles aparecem tanto em A quanto em B. Agora, pessoal, nós temos também o que? A diferença A menos B, que nós comentamos ontem, esta notação, não é isso? A menos B, não é isso? Que também o que é? O complementar de B em relação a A. Né? Então nós vimos também essa notação. Mas enfim, são os elementos que estão em A e não estão em B. Tá? Então os elementos que estão em A e não estão em B, somente o elemento 3 aqui, não é isso? Só o elemento 3 é o elemento que está em A e não está em B, porque o 1 e o 2 também estão em B. Agora, pessoal, vamos ver aí o conjunto B-A, ou como notação alternativa, complementar de A em relação a B. Tá? Agora os elementos que estão em B e não estão em A. Os elementos que estão em B e não estão em A. O 4 e o 5, não é isso? São os elementos que estão em B e não estão em A. Agora a intersecção dos três conjuntos aí. A intersecção com B, intersecção com C. Às vezes, pessoal, por brevidade na linguagem, a gente fala A inter B, inter C, tá bom? Bom, então são os elementos aí, né, que estão nos três conjuntos ao mesmo tempo. Bom, o 1 está no A e no B, mas não está no C. O 2 está realmente nos três conjuntos. O 3 está no A e no C, mas não está no B. Então o 2 aqui é o único elemento que pertence aí aos três conjuntos ao mesmo tempo. Lembrando, pessoal, que se não houvesse nenhum elemento que estivesse nos três conjuntos,
aí este resultado aqui seria um conjunto vazio. Pessoal, agora para a gente finalizar aqui, o conjunto A menos o conjunto B menos C, né? A diferença entre conjuntos. Então, como aqui existem os parênteses, primeiro nós temos que ver essa diferença aqui. Então, eu vou copiar o conjunto A, que é o conjunto 1, 2, 3, vou escrever aqui, 1, 2, 3, e colocar a diferença com B menos C, mas o B menos C eu já vou resolver, tá? Então, os elementos que estão em B e não estão em C, tá? Então, a gente tem o elemento 1 e o elemento 5, não é isso? Eles estão em B e não estão em C. Então, o elemento 1 e o elemento 5. Bom, agora nós temos a diferença entre esses dois conjuntos aqui, que já são explícitos aqui, né? O conjunto 1, 2, 3 menos o conjunto 1, 5. Então são os elementos que estão neste conjunto e não estão neste aqui, tá? Bom, o 1 está, o 2 e o 3, é isso? Então veja que é o complementar deste em relação a este. Então é o 2 e o 3. Ok? Bom, pessoal, fizemos aí um exercício aí bem simples, mas ilustra muito bem as propriedades que nós estudamos ontem. Eu apaguei a resolução que nós acabamos de colocar aqui, tá? Gostaria de fazer uma representação desses conjuntos aqui. Bom, veja só, turma, nós temos aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Vejam só. Então, nós, geralmente, quando são três conjuntos, nós representamos desta forma. Então, eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Não é? Então vejam só, na intersecção dos três conjuntos nós vimos que era o elemento 2, não é isso? Então o elemento 2 está exatamente nesta parte aqui, que esta parte é justamente a intersecção entre os três conjuntos. Este pedacinho aqui, esses são os elementos que pertencem tanto ao B, quanto ao A, quanto ao C. Aqui está a intersecção somente do B com o C. Bom, o B com o C, pessoal, o que eles têm em comum? Apenas o 2 e o 4. Então nós temos apenas o 4 aqui fora, pois o 2 já está aqui. Entre o A e o B, nós temos aí o 1 e o 2 somente. Então nós temos aqui o 1. E entre o A e o C, nós temos o 2 e o 3. Tá? Então nós temos aqui o 3. Complementando, o A é formado pelos elementos 1, 2 e 3, portanto aqui não existe elemento. O B é formado pelo 1, 2, 4 e 5. Então aqui nós temos o elemento 5. E o C é formado pelo 2, 3 e 4. Então aqui nós também não temos elemento. Então uma representação do conjunto aí. Eu acredito que isso possa ajudar vocês a entenderem melhor aí isso tudo. Para a gente finalizar, vou fazer esse exercício aqui, tá? Esse exercício já é um exercício mais do tipo um probleminha mesmo, né? Mas ele utiliza os conceitos aí de conjuntos, em particular o conceito de intersecção, tá? Bom, ele informa aí que o conjunto A é o conjunto formado pelos elementos 4, x, 8 e 10. O conjunto B é formado por 2, x, y, 10 e 12. Nós não sabemos o valor de x e de y a princípio. Mas nós temos como descobrir, pessoal. Por quê? Ele afirma aqui que a intersecção entre os conjuntos são o 6, o 8 e o 10. Bom, se é a intersecção, então esses são elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ora, mas como o A possui o 8 e o 10, e o 4 aqui não apareceu o 6, então o 6 necessariamente tem que aparecer no A, porque ele está na intersecção, então ele também está no A. Portanto, esse x, necessariamente, ele é igual a 6. Por outro lado, então, nós já temos aqui, no caso do conjunto B, que o x é 6, porque nós já concluímos isso aqui. Mas como a intersecção, novamente, né, tem que ser os elementos 6, 8 e 10, então nós temos aqui o 6, o 10 e o 8 ainda não apareceu. Portanto, o y tem que ser igual a 8. Logo, y igual a 8. Então, um exercício bem simples, mas que ilustra aí uma aplicação aí do conceito de intersecção que nós temos que entender aí, tá bom? Bom, turma, se por acaso ficou algum tipo de exercício de conjuntos que vocês sentiram falta aqui na aula, se tiver algum tipo de exercício que eu não tenha contemplado aqui, coloque nos comentários que a gente traz aí para vocês. Mas amanhã a gente vai trazer um tipo de exercício, a princípio, é um tipo de exercício muito comum, que são exercícios que envolvem aí a união, intersecção entre conjuntos, né? Então, são exercícios que costumam aparecer aí em vestibulares, né? No Enem. Então, fiquem de olho aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostaram, curtam aí o vídeo, compartilhem, divulguem o canal para que a gente possa continuar com esse projeto, tá bom? Turma, então espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau!